também, porque corre de moto. Meu amigo Wilson Sadala, bom dia, Sadala. Bom dia. Tudo Bom, bem? Graças a Deus. Tranquilo? Gostei do visual, você tá bonitão pra caramba. E estamos aqui com o nosso convidado Jefferson Spesani, que é tabelião, né? Tabelião substituto. Tabelião substituto. Ofício de notas em Bangu. Em Bangu? Ah, Isso, bacana, isso. show. É a diferença do substituto, porque tem é o titular que chama? Tem um titular e eu sou o substituto, né? Na Entendi. verdade, Na a gente ausência dele. assina por ele na ausência dele. Entendi. E aí, Wilson Savala, o que você tem hoje para os ouvintes da Rádio Bandeirantes? O tema de hoje, João, é regularizar é legal. Por que regularizar é legal? É através das ações de uso capião. Que antes a gente só podia fazer isso através da ação de uso capião judicial. Isso demorava muito tempo, 10, 15, às vezes 20 anos, para que aquilo fosse declarado através de sentença. E aí o que aconteceu? Veio uma inovação com a lei, necessidade das pessoas, tudo está se transformando em extrajudicial e o cartório assumiu essa função do judiciário, fazendo aí o uso capião extrajudicial. E aí eu trouxe o meu convidado aqui, que é o tabelião substituto, o Jefferson, para falar sobre o assunto. Show, bacana. Ele que dá a entrada lá nas minhas ações de uso capião, a gente faz uma parceria, né? Eu falei, pô, Jefferson, vamos lá, você contar essas inovações aí da lei. E o Jefferson sobre já uso tem capião. quanto tempo assim, desse segmento aí de carteira? No cartório eu estou há 8 anos. Há 8 anos lá, no 31º em Bangu. E o cartório hoje faz aí o inventário extrajudicial, o divórcio extrajudicial, o uso capião extrajudicial. Está tendo a inovação agora da adjudicação compulsória, ou seja, o judiciário vem transformando a questão trazer para o cartório tudo que é amigável, tudo que não tem litígio hoje é feito em cartório. É um processo de desjudicialização, né? De tirar a sobrecarga do judiciário o que pode ser feito extrajudicial. Entendi. Então hoje o uso capião é uma inovação, tá? O uso capião, que é um processo aí que em média demorava 10 a 15 anos, a gente consegue realizar em cartório aí dentro de uns 2 anos, entre cartório de notas, que é onde é feito com a gente, e o registro de imóveis, né, que completa lá o uso capião, que é onde faz as notificações, faz todo o procedimento, é no cartório do registro de imóveis competente do imóvel, né, do local do imóvel. E hoje a gente aí dentro de uns 2 anos consegue estar efetivando o uso capião. Eu tenho hoje aí registrado 60 uso capião. A lei começou em 2015, né, através do novo Código de Processo Civil, que alterou a lei de registro público, e o artigo 216A trouxe essa inovação para a gente. Agora, no início do ano, tem bastante novidade que vai vir para cartório também, é tema de outros programas aí, se tiver oportunidade a gente está falando sobre a adjudicação e outros assuntos. E hoje, para a pessoa regularizar o imóvel via uso capião, ela precisa se dirigir a um cartório de notas, provar o tempo que ela está no imóvel, tá? Nós temos 3 tipos de uso capião. Dizem, segundo a doutrina, tem mais de 60 tipos, porque subdivide, mas os principais são os 3, que é o uso capião especial urbano, que a pessoa precisa estar no imóvel há mais de 5 anos, não ter outro imóvel no nome, tá? Ser o único imóvel da pessoa, e esse imóvel não pode ultrapassar 250 metros quadrados, ou seja, o terreno não pode ultrapassar 250 metros quadrados. Se ela não tiver imóvel no nome, não ultrapassar 250 metros quadrados, e ela provar que está mais de 5 anos nesse imóvel, com a posse mansa e pacífica, tá? Sem estar sendo turbada, sem estar sendo em litígio com o proprietário tabular, ela tem direito ao uso capião. Tá, aí vamos lá, e o uso capião de 10 anos? O que tem de 10 anos? Que é o uso capião ordinário. Ou seja, no uso capião de 10 anos, o imóvel pode ter mais de 250 metros e a pessoa pode ter outros imóveis no nome. Então, se você está no imóvel por 5 anos e o imóvel tem mais de 250 metros, você tem que esperar os 10 anos para poder solicitar o seu uso capião. Agora, lá há 10 anos, o imóvel tem mais de 250 metros, mas existe um litígio, existe uma briga, apareceu lá o proprietário e está executando, aí você tem que provar que está há mais de 15 anos. Entendi. Porque há mais de 15 anos você não precisa nem de ter a boa-fé, você está lá no imóvel. Eu queria aproveitar
aquele papo que nós estávamos aqui antes do programa, que você desse uma explicação. Uma ouvinte, que é lá do Valparaíso, do Goiás, né? Ela era casada e na época, uns 30 e poucos anos atrás, a mãe cedeu um determinado espaço para ela morar com o marido na época, né? E ali eles começaram a criar os filhos e os meninos aí com uns 10 anos, por aí eu não lembro, ele saiu de casa e ela ficou morando lá. Isso, segundo ela, já tem mais de 30 anos. E só que o terreno ainda está no nome da mãe, que a mãe tem 2 filhos, que um é o marido, o outro é o irmão do marido dela. E a mãe mora na casa da frente. Ela tem direito ao uso capião ou tem direito a alguma coisa? Então, hoje existe o uso capião familiar, né? A partir do momento que há um abandono de lar, que o marido saiu e deixou o imóvel com a esposa, passou os 3 anos, ela tem direito a usucapiar esse imóvel para si mesma, tá? A questão do imóvel ser aí da sogra, aí a sogra provando aí que existe um comodato verbal, que deixou o filho morar, um comodato emprestou o imóvel, e provando esse contrato, aí a sogra consegue retirar ela do imóvel. Mas tem que ter ali um contrato Tem escrito, um né? contrato, tem que ter um contrato de comodato. Aí ela teria que provar, se tiver escrito, maravilha. Senão ela teria que provar que houve verbal. Entendi. Ou então que ela transmitiu. Se ela transmitiu a posse para o filho e o filho está nesse imóvel há 30 anos, ou seja, o filho ficou lá há 5, 10 e a esposa continuou, ela sucedeu ele na posse. Ela tem direito a esse uso capião. Ela sucedeu o marido na posse. Não só o marido, mas só ela teria, porque o marido abandonou lá. Senão os 2 teriam direito. Entendi. Bacana. Tá? É isso aí. João, fazer uma colocação, é importante o ouvinte saber. A gente já falou aqui a respeito das condições, né? Da metragem especial, ordinária e extraordinária. Mas o que além dessa documentação o ouvinte vai precisar? Vai precisar de uma planta baixa? Quais são os outros requisitos que as pessoas não sabem e que geralmente não se toca? No judicial, né, você tem que citar os confrontantes, né, apresentar-lhe uma planta baixa. O que difere o extrajudicial do judicial? Então, na verdade, o uso capião ele não mudou, a lei não muda o uso capião. Boa pergunta, doutor Luiz Sandalo. O uso capião não mudou a característica dele. Mudou foi o meio, tá? A forma, o caminho de ser feito, que é extrajudicial. Mas os pré-requisitos para que aconteça, para que prove a posse, para que prove o animus dominus, né? Como se dono fosse, continua a mesma coisa. Então, aonde que existe essa dúvida se precisa uma planta baixa, se não precisa planta baixa? Vamos lá. O imóvel que já tem a matrícula definida, você está ocupando uma casa que tem um terreno ali de 10 por 20, e ele já está com a sua matrícula individual. Ele já foi uma vez registrado no Registro Geral de Imóveis. Isso, já dividiu a matrícula, o imóvel teve um PAL, ou seja, a prefeitura fez, o loteamento é regular, foi dividido, cada um tem sua matrícula separada, ou um apartamento que tem lá, o apartamento 201 com sua matrícula de RGI registrada, bonitinho, em nome do primeiro proprietário há 20 anos atrás, 30 ou mais de 5 anos, esse imóvel não precisa de planta baixa, porque ele já está definido na matrícula, as medidas, confrontações, o memorial descritivo já está descrito ali na matrícula, então esse imóvel não precisa, apresentando a matrícula não precisa. O que a gente tem muito no Rio de Janeiro hoje, eu não sei se é a realidade de outros estados, mas no Rio de Janeiro existe vários condomínios, loteamentos irregulares, onde o loteador comprava a área total, porque existia uma matrícula total, e ele fracionava irregularmente. Hoje é um crime ambiental, mas isso era comum. Então você pega a região de Jacarepaguá, Campo Grande, o Rio de Janeiro, a maioria é assim. Então o que o camarada tem ali? Uma fração ideal. A forma de regularizar essa fração ideal é o uso capião. Tá? Vou até trazer um dado, Jefferson. Mais de 50% dos imóveis no Brasil são irregulares. Do Brasil, né? No Brasil são irregulares. Estou na esfera aqui de Rio de Janeiro, mas está me passando agora essa informação para o Brasil. Eu não sabia realmente. E o que acontece? Essa fração irregular, para você legalizar ela, você pode regularizar individualmente através do uso capião. Que a ideia que o pessoal tem é que todos os moradores de loteamento têm que se juntar para poder fazer o uso capião. Não, você pode regularizar individualmente. Agora, a gente vai precisar da planta baixa, planta de situação,
Os confrontantes assinando a sua planta, porque você está tirando uma fração de um pedaço onde o seu vizinho tem que concordar que aquela fração é sua, aquele pedaço de terreno é seu. Dizer que ele não está invadindo, Não né? está invadindo, senão você está botando uma medida que quando o RGI liberar para você, seu uso capião estiver concluído, o RGI te dá a sua matrícula individual, você ocupou 1 metro a mais, 2 para dentro da casa do vizinho. Então o vizinho tem que concordar, direita, esquerda e fundos, tá? Então nesses casos, onde não está delimitada a fração do seu imóvel, onde não tem a matrícula toda, você precisa da planta baixa. Tá? Precisa da planta baixa, precisa do advogado, todos os pré-requisitos que precisam no judicial. Então não adianta eu ir só no cartório, então eu preciso também do advogado para me auxiliar no processo extrajudicial também. A petição, vai fazer o requerimento solicitando o uso capião, narrando toda a situação, tem que ter o advogado. Tá. Se você chegar no cartório sem um advogado, você não consegue fazer o uso capião. E agora vamos colocar assim, custo mínimo e custo máximo, só para a pessoa ter uma noção de valor, Jefferson. Então, o que acontece? Isso aí é uma situação específica para cada caso. Cada caso é um caso específico, né? Pode trabalhar com porcentagem? Não trabalha porcentagem porque o preço da escritura que é feito, o preço do registro lá no cartório de RGI e o preço da escritura no cartório de notas, que é a ata notarial, é a ata notarial com conteúdo econômico. Então ela depende do valor que a prefeitura avalia esse imóvel. Entendi. O imóvel vale 100 mil, ela tem um custo, o imóvel vale 200, tem outro. Então existe uma tabela progressiva nos cartórios, é uma tabela onde todo o estado do Rio é a mesma tabela, mas isso tem que ser calculado. E à medida que você vai para o registro de imóveis, e existem os proprietários tabulares, o que eles pedem lá? O RGI está em nome de uma empresa, eles vão pedir as certidões do primeiro ou quarto distribuidor para saber se essa empresa não está movendo nenhuma ação de reintegração de posse em cima de você. Então, assim como o proprietário pode ser uma empresa, pode ser uma pessoa, pode ser uma família com 10 irmãos. E aí essas certidões vão aumentando, a crescer mais aquela situação. O que vai onerar mais esse processo. Uma pergunta aqui, ô Jefferson, é o seguinte, a pessoa da Evelyn, a de Saquarema, lá era uma fazenda, então foi fracionado e virou sítios. Então, ela pergunta o seguinte, desde o momento que você paga o IPTU referente na prefeitura, referente àquele espaço, aquela fração, está meio que legalizado? Não está legalizado, né? Ela vai precisar cumprir esse período de tempo, 5 anos, 10 anos e 15 anos. Ela cumprindo ela se enquadrando em um desses períodos, ela consegue solicitar o uso capião. Agora, é muito importante a pessoa que está no imóvel de posse ter tudo em nome dela no imóvel. Ou seja, pagar o IPTU é legal. Ela tem tudo, tem a documentação toda da imobiliária que vendeu. Aí, tudo. Provando o tempo. Você tem que provar tempo. O uso capião é uma aquisição por prescrição. Então o tempo é teu amigo. Aquela situação já passou de 1 ano, 5 anos, pode rasgar a documentação? Não. O uso capião, quanto mais coisa você tiver com o tempo guardado, é melhor. Então ela tem que ter luz no nome, porque o princípio é você usar como se dono fosse, que é o animus dominus. Então, para você usar como se dono fosse, você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que pagar os impostos, você tem que comprar uma cama, comprar uma geladeira, a nota fiscal tem que ir para aquele endereço, porque é o endereço onde você mora. Você tá usando de obra do pedreiro, né? Tudo do material de construção. Tem que ser guardado, material de Eu construção. costumo dizer lá no cartório que tudo que você prova a tempo, que você... mas eu tenho lá uma carteira do meu filho da escola, lá um diploma com endereço, tudo engrossa o caldo, tudo vai engrossar o angu para que seja aceite seu uso capião. Né? Então é primordial a pessoa guardar tudo toda a documentação. que tem. Do básico ao acabamento, depois Tudo. os móveis, isso aí tudo. O recibi que pegou do pedreiro, que pagou, tudo ali dentro. Só para finalizar, e a título de informação mesmo para os ouvintes agora, o último uso capião que eu fiz, João, pra você ter uma ideia, a pessoa gastou, em termos de valores, quase 15% do valor do imóvel. E o imóvel valorizou 40%. Ou seja, você tem a mais aí 25% de acréscimo no teu patrimônio por ter regularizado o imóvel. Entendi. Então, regularizar é legal e bota dinheiro no teu bolso. Verdade. Tem aquele gastozinho ali na hora, né? Porque a pessoa diz assim, sim. Eu estou morando aqui e tal, já não vou regularizar agora não, mas assim, vai gastar uma pratinha, vai gastar um pouquinho ali, mas em compensação
vai valorizar em 40% o imóvel, Com né, Jefferson? certeza, com certeza. Vai valorizar o imóvel e vai ficar mais fácil de vender, né? Você pode vender através de financiamento bancário. Você pode pegar empréstimo com aquele imóvel e fazer uma hipoteca depois que ele estiver devidamente registrado. Entendi. O imóvel dado como garantia, o valor do empréstimo é infinitamente mais barato. Eu já falei até sobre isso aqui. O imóvel em garantia e sem imóvel nenhum. Você pegando os juros em 48 meses é de 300%. Show de bola. 300%. Eu tenho várias perguntas aqui, inclusive se a pessoa entrar em determinado tempo na invasão de domicílio, não é, papapá, mas isso eu vou deixar para depois. Próxima Bem, oportunidade. programa Sábado é Show, Rádio Bandeirantes. Eu conversei aqui com essas feras aqui, meu amigo Wilson Sadalas e Jefferson Sabatini. Spesani. Sabatini é que eu te fiz uma sabatina. É isso aí. Muito obrigado pela participação de vocês. Dê os contatos de vocês Olá. aí. Sadala Advogado e Corretor no Instagram, e o meu telefone para contato é 21 99 503 7889. Show de bola. O Instagram tem, gente? Instagram é o Sadala Advogado e Corretor. Corretor, né? Isso. Jefferson Spesani, tá? Tabelião substituto 31º ofício de nota da capital, Bangu, onde o tabelião é o Dr. Marco Aurélio Ribeiro Ramos. Minha rede social é Instagram, Facebook, é @Jefferson Spesani. Pode seguir lá que... Engraçado que tem depois eu vou te perguntar